Olha, saiu mais uma versão nova do eSUS e o pessoal da Bridge não para de impressionar. Porque essa nova versão trouxe um recurso que ninguém estava esperando, estava lá abaixo do radar de todo mundo e é uma coisa muito interessante. Porque a gente sabe que no contexto de saúde a gente tem muitas referências para que a gente consiga trabalhar dentro do que é mais adequado para as condições de saúde dos pacientes. Então, agora a gente tem uma espécie de referência dentro do SUS que nos ajuda os profissionais médicos, enfermeiros, a atenção primária a tomar decisões com relação ao que precisa ser feito no tratamento para a dengue na atenção primária. Então a gente tem uma espécie de assistente dentro do eSUS, o que é bem interessante e vocês vão ver agora. Primeiro, para quem não sabe onde baixa o eSUS, é nesse endereço aqui, cisaps.saude.gov.br/sistemas/eSUSAPS. Aqui tu vai ter a opção de baixar a última versão, a mais recente, e no caso é 5.4.13. Clicando aqui, ele já vai trazer uma atualização do que veio nesta versão. E aqui a gente já tem de cara este novo recurso que nós estamos falando, tá? Ele dá uma breve descrição aqui, que é a nova ferramenta de suporte à decisão clínica da dengue. É uma espécie de suporte ali no canto superior do SOAP que vai auxiliar os profissionais de saúde a fazerem a decisão com base no que o Ministério da Saúde já tem descrito em notas técnicas oficiais. Então não é nada tirado do além, não é uma informação que veio do nada. Não, foi feita uma nota técnica, um manual específico, que é o Guia Prático de Arboviroses Urbanas da Atenção Primária, a primeira edição que foi lançada em 2024 e a segunda em 2025. Inclusive, eu acho que até que eu fiz notícia sobre ele ali no site da P2, tá? Então, vocês podem consultar esse guia aqui, que é super completo sobre o que se deve fazer em condições de arbovirose, de condições epidemiológicas de muito impacto sobre dengue, zika, chikungunya, e foi pego essas informações especificamente para dengue, eu acho que é um piloto que eles estão fazendo, se bem que o pessoal do ESUS, eles têm os municípios pilotos, tá? Então isso aqui já foi testado em outros lugares, mas agora veio a público para todo mundo poder utilizar. Então aqui a gente consegue ter uma breve descrição sobre a ferramenta, né? Ela oferece uma descrição automatizada de medicamentos sintomáticos, considerando as especificidades dos fármacos, faixa etária do paciente e cálculo baseado no peso corporal. Então, isso tudo automático no ESUS. Se o paciente já tem a informação do peso, ele já vai pegar isso. Solicitação automática de exames com hemograma e testes diagnósticos para dengue, ou seja, ele já vai fazer a solicitação do exame caso tu marque ali na opção. Vocês vão ver daqui a pouco. Emissão de atestados de afastamento conforme a necessidade clínica e geração de orientações clínicas pré-preenchidas com a inclusão de sinais de alarme. Isso tudo esta ferramenta vai oferecer. Foi só isso que veio nessa versão? Não, definitivamente não foi só isso, tá? A gente tem também aqui uma novidade, que é o acompanhamento das condições de saúde. Eles colocaram uma nova ferramenta ali naquela parte lá do acompanhamento para o componente qualidade que já tem dentro do ESUS. Então, é possível observar que, por exemplo, caso a pessoa não tenha problema ou a condição indicada ali agora vai mostrar. A gente tem um saiba mais geral ali nesse mesmo local. E além disso, agora tem a opção de antecedentes obstétricos, é possível marcar a inclusão do campo há mais de 10 anos, no último desfecho da gestação, caso ela tenha sido anterior, tá? Tem algumas outras coisas, eles corrigiram que eles tinham tirado a questão de IMC para gestante. Então, agora eles atualizaram os dados de IMC e peso durante a gestação. Agora o ESUS ele consegue emitir um IMC pré-gestacional mais adequado para o período da gestação, que é uma tabela um pouco diferenciada, tá? Além disso, a gente tem várias outras atualizações, sendo que agora a gente consegue acompanhar as OCIs que são solicitadas nos sistemas, então isso também é bem legal. Teve a inclusão de algumas vacinas, assim como também a inclusão de alguns fabricantes de imunológicos, que agora pode ser incluído nos lotes das vacinas, tá? Tem uma novidade aqui com relação às videochamadas, que agora ela já gera aquela parte da teleconsulta, e também teve várias outras correções.
Se tu quer fazer o download de SUS, é só clicar aqui no sistema operacional que é correspondente ao que tu utiliza, seja ele Windows ou seja ele Linux. Eu já fiz a instalação aqui na minha base de treino, então minha base de treino funciona no Windows e a gente vai observar agora essas novidades, tá? Percebam que já está na versão 5.4.13 e vamos acessar aqui a base de treinamento, onde a gente vai direto para um perfil de enfermeiro. Eu gosto de acessar o perfil do enfermeiro porque aparece só o PSIAP ali e essa ferramenta está funcionando para enfermeiros, tá? Então, quando a gente vem aqui em adicionar um paciente para a gente observar o SWAP dele, e quando a gente vai atender os pacientes agora, vai aparecer aqui no canto superior este botãozinho, que é o suporte à decisão clínica. Ele dá um descritivo aqui para nós sobre o que significa, não necessariamente só no SWAP que a gente vai ver, óbvio que ele vai implementar essas orientações da decisão clínica aqui no contexto do SWOP, do subjetivo, objetivo, avaliação e planejamento. Porém, se a gente clicar aqui e clicar na lupa, a gente vai conseguir observar qual que é a intenção dele. Então aqui ele fala para nós que o PEC agora está com a funcionalidade de suporte à decisão clínica desenvolvido para auxiliar os profissionais da saúde na condução de atendimentos de forma mais ágil, segura e alinhada às melhores práticas recomendadas pelo Ministério da Saúde. Então é que nem eu falei para vocês, não é qualquer informação que vai vir para cá. São só informações que já passaram por um crivo de muitos profissionais hiperqualificados que vão acabar dando o know-how de informações que vão dar um suporte para a atenção primária. Vamos pensar assim, a gente tem um contexto de que a atenção primária ela é gigantesco, o Brasil é gigantesco, e a gente, dentro das questões de saúde digital, de informática em saúde, a gente tem uma tecnologia de teleatendimento e também de telemedicina, onde o profissional médico, enfermeira, a equipe pode ligar para um outro profissional especialista e pedir apoio na tomada de decisões. Então, essa ferramenta, ela chega talvez no meio termo da telemedicina, onde a gente vai ter a informação já do prontuário nos auxiliando a tomar a decisão, sem a necessidade de eu procurar a telemedicina, um suporte por videochamada ou por telefone, né? Então ela pode auxiliar nesse meio campo. Óbvio que um outro profissional mais especialista, ele é mais capacitado no contexto geral, assim, para ajudar a entender a situação clínica global do paciente, mas às vezes isso aqui pode quebrar um galho fenomenal, ainda mais quando o profissional ele não está conseguindo ter tempo de ter educação permanente, certo? Falando em educação permanente, se tu tá precisando de treinamento, mentoria para saber como trabalhar nessa área dentro da atenção primária, ou treinamento para tua equipe com relação ao ESUS, ESUS território e outras questões relacionadas à saúde digital na atenção primária, pode entrar em contato comigo que a gente pode tentar elaborar um trabalho bem bacana para a gente conseguir melhorar ainda mais a atenção primária da tua equipe ou da tua região, certo? Voltando para cá, a gente ainda tem algumas questões que ele acaba falando, né? Como funciona? Alertas de apoio à tomada de decisão. Com base nas informações clínicas e avaliações inseridas pelo profissional, ou seja, a entrada de informações ainda é do profissional, o sistema pode gerar alertas e sugerir possíveis diagnósticos, além de recomendar a conduta adequada, fornecendo suporte às decisões mais seguras e embasadas. Automatização de condutas. Isso aqui é bacana porque acaba dando um tempo ali, agilizando as coisas para o profissional da área, tá? O sistema disponibiliza condutas automatizadas com base em protocolos clínicos atualizados e o profissional pode optar por aplicar a conduta na totalidade ou em partes, editando as informações conforme necessário para cada caso específico. É fundamental que o profissional avalie se as informações fornecidas pela ferramenta de suporte, que é o suporte à decisão clínica, se aplicam ao caso clínico do cidadão, pois as recomendações e condutas não têm caráter prescritivo, ou seja, isso aqui é uma ferramenta de suporte, ela não substitui o profissional de saúde, em nenhuma hipótese. Isso aqui é para dar o apoio ao profissional no momento do atendimento, certo? E por enquanto a ferramenta está implementando alertas focados para casos de dengue. Ponto. Possivelmente, se der tudo certo, a gente vai ter ela funcionando em outros casos? Acredito que sim, tá? Eu já dei uma testada, eu vi que tá bem legal. Vou mostrar agora para vocês como é que ela tá funcionando. E se der certo, assim, é uma baita ferramenta para ajudar na atenção primária, tá? Então, vamos pensar que essa minha cidadã aqui, ela está com uma condição clínica de dengue.
Vamos pressupor que a avaliação envolve dengue. Vamos colocar aqui, dengue no CIAP. Isso valeria para o CID? Sim, valeria para um CID também. Tá? Então, ele tem toda a base de dados dos CIAPs e dos CIDs que correspondem à dengue e ele faz esse cruzamento. Quando a gente insere qualquer um deles, a ferramenta entra em ação, tá? Então, eu vou clicar aqui em dengue e outras doenças virais não específicas, esse N é de não específicas. Cliquei aqui e adicionei. Ó, ele já apareceu lá em cima. Ler notificação. Suporte à decisão clínica. O cidadão com CIAP-2 ou CID-10 de dengue identificado. Se nós clicamos aqui em ler notificação, ele já vai ter a ferramenta funcionando em sua totalidade. Ele dá um explicativo sobre o CIAP, sobre o CID da dengue, né? E ele explica como é que funciona a ferramenta e diz que ela vai estar disponível para definição de dois grupos, o grupo A e o grupo B. Se nós formos para a próxima caixinha aqui do lado, que é a conduta, a gente tem conduta A recomendada e conduta B recomendada, C recomendada e D recomendada. Se a gente clica aqui, a gente consegue observar qual que é a conduta e com base nessas condutas a gente pode tomar, ó, as referências, que bacana, show de bola. Com base nessas condutas pode ser tomado algum tipo de ação mais adequado para a situação. Daí a gente fecha aqui e vai ter uma nova área aqui no plano. Lembra que eu sempre falo que a gente tem que preencher o SWOP bem direitinho? O subjetivo que o sujeito fala, que o objetivo é a anamnese, são os contextos ali mais de metrificação, de medição, sinais vitais do paciente, do cidadão. Daí a avaliação, meu diagnóstico, o plano é o que, que eu vou fazer. Olha só que bacana, aqui a gente tem um exemplo prático de uma ferramenta que está sendo implementada que vai dizer o que, que tu vai fazer. Tá aqui, né? Então, se eu for observar, ele disse para mim quais que são as recomendações, eu posso ler com atenção e saber mais ou menos clinicamente ali sem precisar ler o manual. É interessante ler o manual? Sim, é interessante porque lá tem outras situações de outras questões virais que não necessariamente só a dengue, tá? Aqui a gente está falando especificamente da dengue. Então, quando a gente vem neste quadro aqui e clica em aplicar conduta recomendada, a gente vai ter a conduta A e a conduta B. Isso é por causa do quadro clínico. Aqui a gente está falando de uma cidadã que é gestante, tem um peso X, assim, assim, assado. Se for o caso da conduta C e D, ele vai recomendar. Ele está recomendando a A ou a B. Se eu clicar na B, ele vai dar uma nova janela, onde a gente vai poder marcar as condutas que eu posso aplicar a esse atendimento ou não. Então aqui ele fala, na aba de prescrição de medicamentos será preenchido com os seguintes itens. Para a reidratação oral, que não é o caso, não é possível selecionar esse medicamento para prescrição automatizada, pois não há peso registrado no último atendimento dos últimos 12 meses. Se eu for aqui colocar o peso, vamos colocar aqui 75 quilos e 160. Certo. Eu volto lá para aplicar conduta recomendada. Vamos clicar na B. E agora sim eu consigo fazer marcar o checkbox caso eu acho que é pertinente, né, a prescrição de sais de reidratação oral. Clicando aqui, ele vai depois colocar automaticamente lá. Daí ele ainda diz que pode ser feito isso aqui para dor, febre ou irritação, coceira nos olhos, né? Então vamos marcar algumas coisas aqui só para a gente ver isso aqui na prática. Para náusea e vômito, caso esteja. Esse aqui eu acho que não é pertinente. Ele ainda recomenda um hemograma completo. E para diagnóstico de dengue, ele dá 4 possíveis testes aqui. Vamos clicar no teste rápido. E ele ainda fala sobre uma orientação, uma possível orientação que ele vai descrever lá, certo? Se eu acho que isso tudo é pertinente, que faz parte de um contexto clínico que eu, profissional de saúde, que estou atendendo esse paciente, considero que é válido, eu marco que é válido e clico em aplicar conduta recomendada. A partir desse momento, ele já fez várias coisas automáticas para nós, tá? Como, por exemplo, está aqui a prescrição dos medicamentos. Eu só tenho que vir aqui e clicar em encaminhar. Daí eu clico em imprimir, ele vai gerar, né, o receituário que eu vou entregar para o paciente. E olha que legal, ele dá a recomendação bem direitinho de como deve ser utilizado o soro, né? Então é bem, bem, bem completo. Que bacana. Isso é bem bacana mesmo.
E daí tem algumas outras coisas? Sim, a gente falou sobre teste, né? Então, se a gente for em solicitações de exames, vai ter aqui, ó, hemograma completo para a dengue, descrito. Posso clicar em imprimir e também vai ter aqui, ó, um hemograma completo e mais um teste rápido para a dengue. Ele coloca até mesmo uma justificativa. Cidadão com quadro clínico que se encontra no grupo B de classificação de risco para a dengue, certo? E teve mais uma coisa que nós marcamos para ele fazer, que é uma orientação. Essas orientações aqui, elas são umas ferramentas-chave, eu usava muito na atenção primária, enquanto eu atendia como nutricionista, para entregar para os meus pacientes com algumas orientações alimentares que eram gerais, às vezes até mesmo específicas, porque fica bem configurado, fica com uma tipografia do Ministério da Saúde, do ESUS, do município, fica bem profissional, tá? E aqui ele já faz recomendações específicas para o grupo B, né? Onde ele orienta o que deve ser tomado cuidado, que esse paciente deve fazer ou evitar. Caso, ó, por exemplo, aqui, procurar imediatamente serviço de urgência, caso tenha dor de barriga forte, vômitos frequentes, ele fala como tem que ser a hidratação e por aí vai. Eu tinha feito mais cedo o teste com o grupo A, então aqui ele fala como tem que ser para o grupo A e por aí vai. Então, isso aqui é muito bem-vindo na atenção primária, eu acho, assim, enquanto tecnologia é muito interessante ver esse tipo de questão. E como profissional da saúde eu vejo com bons olhos. Óbvio, a gente tem que ficar atento sempre a essa questão das referências, porque hoje a gente sabe que isso aqui está muito bem consolidado, essas informações para tomada de decisão. Eu acho que o pessoal do Ministério da Saúde não vai colocar qualquer informação aqui, mas a gente tem que ficar atento a essa questão, porque às vezes pode ser que tenha alguma conduta ou outra que não está bem alinhada ali com as questões clínicas que são mais otimizadas para o atendimento dos pacientes com X questões, né? Enfim, então esse foi um vídeo mais rápido para mostrar essa atualização, essa nova ferramenta do ESUS. Eu acho que vai dar muito bom mesmo. Parabéns aí pro pessoal que desenvolveu essa linha de raciocínio para colocar. Eu não sei tecnologicamente como é que ela está sendo feita, se utiliza algum chatbot. A gente sabe que não tem entrada de texto, as entradas elas são apenas as entradas que o profissional digita ali dentro do contexto do que já existe no ESUS, ou seja, peso, altura, informação de sexo, que já vem do próprio paciente, né? Então, talvez seja uma meio termo ali de um LLMS, alguma coisa assim. Não sei tecnicamente o que que é, mas é muito interessante ver isso aplicado no ESUS. Então é isso, pessoal. Tchau, tchau. Até a próxima.